Nessa videoaula de número 34, a gente vai conhecer a propriedade em padding no CSS, que nada mais é uma opção que você consegue colocar para ceder um espaçamento dentro do elemento que você queira espaçar. Tá? Então, aqui a gente tem a div class box, que é a div que a gente já tinha criado com o mesmo texto, tá? Mesma formatação, com altura de 300, largura de 400, background verde, cor da fonte branca, fonte padrão Arial, tamanho 14, uma borda de 2 pixels azul com o dotted, tá? De estilo definido de borda. Eu salvei esse documento aqui como aula 34 para a gente poder prosseguir no curso. Se você visualizar então esse arquivo, vocês vão verificar que ele está com a mesma formatação já da aula anterior, tá? Então a gente vai trabalhar o espaçamento desse texto aqui dentro desse box que a gente tem. Como que seria isso, Fábio? É eu conseguir ceder um espaçamento dentro desse box para que o texto não fique grudado ao box, tá? Existem duas opções de você trabalhar com o padding, eu vou explicar as duas, tá? Mas inicialmente, para você entender melhor o funcionamento do padding, a gente vai trabalhar o espaçamento de forma individual. Como que seria isso, Fábio? Para você trabalhar com padding, você vai colocar padding, tá? E esse de forma individual, você deve escolher qual que é o espaçamento, aonde que é o espaçamento que você quer ceder, no topo, ao lado direito, ao lado esquerdo ou no rodapé. A gente vai escolher inicialmente aqui o padding top. Tá. A gente vai colocar aqui 20 pixels. Estou dizendo então nesse código que eu quero um espaçamento do topo, tá, de 20 pixels, para que não fique grudado o texto aqui junto ao box. Então vamos atualizar a página. E esse padding top então deu um espaçamento de 20 pixels. Agora eu posso colocar aqui, Fábio, o padding right, também quero um espaçamento de 20 pixels. Colocando esse espaçamento de 20 pixels, ele dá um espaçamento então aqui para não ficar grudado também. Tá. Agora eu quero um espaçamento de 20 pixels no rodapé, Fábio, de 20 pixels. Vamos colocar aqui, atualizar a página e também ele deu um espaçamento aqui de 20 pixels. Como esse box está com uma altura aqui de 300, pessoal, ele não está reconhecendo aqui o padding bot que a gente colocou. Aliás, ele reconheceu, porém você não conseguiu visualizar, né? Porque a altura é maior. Vamos colocar aqui um height alto, para ele definir automaticamente a altura, tá? Então aqui ele já reconheceu que tem um espaçamento do rodapé até o texto de 20 pixels. E para colocar então um último espaçamento na lateral esquerda, a gente coloca aqui um padding left de 20 pixels. Então essas são as formas individuais de você trabalhar com padding, tá, pessoal? Então aqui a gente tem um padding geral de 20 pixels no topo, no lado direito, no rodapé e no lado esquerdo. Isso é muito utilizado para que o texto não fique colado junto ao box, tá, pessoal? E você pode utilizar isso, inclusive, em qualquer outro elemento HTML que você queira dar um espaçamento para que não fique colado as informações. Então, trabalhando dessa forma, é um formato de você trabalhar o espaçamento interno aqui dessa div individual. A gente colocou um por um aqui, padding top, right, bottom e left, mas tem como você também trabalhar essa formatação de uma forma mais simples, que se chama uma formatação no sentido horário. O que seria isso, Fábio? É uma formatação que começa o primeiro valor no sentido horário, como por exemplo, aqui se fosse o primeiro item, né, que no caso é o topo, então a gente colocaria aqui 20 pixels para o topo. O segundo item no sentido horário seria o left, então a gente quer também 20 pixels no left. O terceiro item, que é o rodapé, seria então aqui também 20 pixels. E o último item, que seria aqui no sentido horário, seria o lado esquerdo, então com 20 pixels também. Desta forma, pessoal, num sentido horário, você também consegue trabalhar a formatação. Se eu atualizar aqui a página, vocês vão visualizar que continua a mesma coisa. O que seria isso, Fábio? Sentido horário é como se fosse um relógio. Primeiro você tem 1, tá? Depois você tem o 5. O 5 não, aliás, o 3, tá? Depois você tem o 6, depois o 45 e o meia-noite. Sentido horário, tá? Então você começa com topo, lado esquerdo, rodapé e topo, lado direito, rodapé e lado esquerdo. Eu poderia modificar também essa formatação, tá? Poderia colocar aqui um espaçamento maior, por exemplo, para o lado esquerdo. Se eu atualizar a página aqui, vocês vão ver que vai alterar, tá? Tá com 50 pixels. Além desse sentido horário, você pode trabalhar
de uma forma ainda mais simples. Suponhamos que você quer um espaçamento apenas para o topo, tá aí, rodapé, e um espaçamento para o lado esquerdo e direito. Mas que esses mesmos valores, eles possuem, essas mesmas opções, aliás, possuem o mesmo valor. Como que seria isso, Fábio? Eu quero que tanto para o topo quanto para o rodapé tenha um espaçamento de 100 pixels. E tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo tem um espaçamento de 20 pixels, então você pode trabalhar esse formato também, tá? Vou atualizar aqui a página, vocês vão ver que aqui ele tem um espaçamento maior, tá? Tanto para o rodapé, tanto para o topo, igual. E aqui no lado esquerdo e o lado direito você tem um espaçamento também iguais, tá? Então é dessa forma que você consegue trabalhar aqui um espaçamento topo-rodapé, lado esquerdo e direito, tá? Atribuindo apenas dois valores. E se eu quiser um valor global, Fábio, eu quero que todos os lados tenham 100 pixels. É só eu colocar padding 100 pixels, tá? Assim ele vai atribuir 100 pixels para todos os cantos aqui do box que você tem criado. Então, pessoal, são essas as formas que você pode utilizar o padding. Inicialmente pode parecer um pouquinho chato, um pouquinho complexo de entender, mas é bem simples, tá? Ele nada mais é uma forma de você trabalhar o espaçamento dentro de um elemento HTML. Se você não entendeu como trabalhar aí no sentido horário, trabalhando nesses dois sentidos que a gente acabou de explicar, você pode trabalhar naquele sentido individual, onde que você define aqui padding top, eu quero um espaçamento no topo, padding right, quero um espaçamento na direita, padding left, na esquerda, padding bottom, quero um espaçamento no rodapé. Talvez assim seja mais simples de você entender o funcionamento do padding. Essa videoaula seria isso, é só uma videoaula explicando como trabalhar aqui com padding no CSS, que é muito importante, você vai utilizar bastante. Espero que vocês tenham entendido, até a próxima aula.